Continuando na nossa disciplina de geografia, vocês vão lá para a página 214 e irão colocar também a avaliação setembro, novembro, certo? Aqui nós iremos para o capítulo 7, tá bom? Os lugares e o tempo. Gente, nós vimos na nossa aula passada, nos nossos conteúdos passados, falando sobre os lugares e o tipo de ambientes que nós temos. Cada ambiente tem coisas específicas para aquele determinado lugar. Vimos que há modificação nos lugares, modificação causada pelas pessoas, modificação causada pelo tempo. E aí agora a gente vai ver os lugares e o tempo, certo? Diz assim, ó: desde que nasceu, você mudou muito, não é mesmo? Você já reparou que muitas coisas ao seu redor também mudaram? Aqui nós vemos, gente, uma fotografia na página 214, certo? Do mesmo ambiente da página 215. Porém, nós vimos, pessoal, que houve a modificação da página 214, a imagem da página 214, para a imagem da página 215, certo? Isso aqui, gente, são as mudanças que acontecem. Se a gente for parar, gente, para pensar, a nossa cidade ela passou por várias mudanças. Antigamente existiam lugares, existiam árvores, existia uma plantação bem extensa. E hoje em dia essa plantação e esse lugar, ela abriu espaço para construções, que nós sabemos que as pessoas constroem para a sua própria sobrevivência. Porém, elas modificam aquele lugar. E as modificações, às vezes, acabam prejudicando a natureza, não é verdade? Aí nós observamos as mudanças, ó. Na página seguinte, na página 215, nós temos as questões A e B e C, que diz assim, ó: que lugar está representado nas fotografias? Nós temos aqui, gente, o Rio de Janeiro, tá bom? Entre as fotografias A e B, passaram-se 127 anos. Que transformações ocorreram nessas paisagens entre os momentos registrados nessa fotografia? Gente, a paisagem permaneceu a mesma? Está do mesmo jeito? Da paisagem A à paisagem B estão iguais? C. Você já observou transformações no lugar onde vive? Quais? Aqui na nossa cidade, vocês já observaram transformações que existem aqui, gente? Sim ou não? Observem, vocês passam por mudanças, por modificações. Observe o ambiente que vocês vivem. Observe a cidade onde vocês vivem. Observe a casa que vocês vivem. Elas passam por modificações ou permanecem do mesmo jeito, gente? Faça essa análise, tá bom? Página 216 diz assim, ó: os lugares são transformados. Os lugares são transformados tanto pela ação da natureza quanto pela ação das pessoas, ou seja, dos seres humanos. A ação das águas da chuva, dos mares, dos rios, a força dos ventos e o calor do sol são alguns exemplos de como a natureza pode transformar os lugares. Tá bom, gente? Aí aqui nós vemos duas paisagens diferentes. A primeira é a paisagem da cidade de Santa Catarina, coberta por neve durante o inverno. As pessoas também estão constantemente transformando os lugares. Aqui a outra paisagem, gente, essa aqui é a paisagem de área desmatada para o plantio de lavoura no Mato Grosso. Tá bom? Aí aqui abaixo temos assim, ó: a construção de pontes, prédios, praças e tantos outros elementos e o cultivo de lavouras são alguns exemplos de transformações causadas pelo ser humano nos lugares. Gente, pontes, prédios e as lavouras são exemplos de transformações feitas pelo homem, tá bom? É o homem que faz essa transformação, certo? Na primeira, que é a interpretação, nós temos o balãozinho aqui, ele diz assim, ó: dê outros exemplos de transformações causadas pela natureza que podem ser observadas nos lugares. Gente, transformações causadas pela natureza são transformações de origem natural, tá bom? Seja pela chuva, pelo vento, pelo sol, há as modificações. Nós vimos aqui as feitas pelos homens, que são pontes, estradas, túneis, as lavouras são feitas pelos homens, certo?
2. Dê outros exemplos de transformações ocasionadas pelo ser humano e que podem ser observadas nos lugares. Gente, nós vimos que o ser humano, ele transforma a natureza para a sua sobrevivência. Quando ele passa a transformar exageradamente, sem pensar nos transtornos e nos problemas que podem causar essa transformação, ele acaba aqui prejudicando. A gente vê ao nosso redor, pessoal, principalmente agora esses dias, a queimada do Pantanal, não é verdade? Dizem que aquela queimada ali foi ocasionada pela ganância de nós seres humanos. Professora, mas eu não tenho ganância em relação ao Pantanal. Gente, nós não temos, mas tem pessoas que estão de olho nas riquezas que ali existem e não pensam nos problemas causados. A gente viu que teve várias mortes de vários animais, a gente vê na internet. A mídia não divulga muito não, certo? Mas nós vimos na internet que os animais sofreram bastante e ainda vem sofrendo. Por quê? Por causa da ganância das pessoas. Quando você transforma um ambiente pensando na sua comodidade, no seu bem-estar, tudo bem. Agora, quando você passa a destruir o ambiente sem pensar nas consequências, gente, é crime. E a gente não vive, pessoal, se não tiver as nossas matas. A gente não vive se não tiver as nossas águas. Se a gente não cuidar, pessoal, a tendência é ficar inabitável o nosso planeta. Por quê? Por causa da ganância humana. Na página 217, gente, nós temos a nossa atividade, que diz assim na primeira questão, ó. As fotografias a seguir mostram lugares modificados pelo ser humano e pela natureza. Pinte os quadrinhos com as cores correspondentes a cada ação. Gente, de vermelho a ação do ser humano e de verde a ação da natureza, tá bom? Aí vocês vão observar e pintar de acordo com a legenda. Essa foi a nossa atividade de geografia e até a próxima, tá, pessoal?